Muito bem, chiquíssimos e chiquíssimas, que honra tê-los aqui nesse nosso novo canal de comunicação com vocês através do nosso Hofcast. Se prepare, porque muita coisa boa está por vir através desse novo trabalho, desse novo projeto que nós vamos desenvolver aqui. E Hofcast, é claro, vem de Hofergo, e a questão do que a gente vai tratar aqui hoje é sobre o projeto Sprint GTV. Sprint, porque a gente precisa de mudança e uma mudança rápida, porque afinal de contas o que está acontecendo no mundo hoje, tudo é muito rápido e as pessoas estão precisando dessa transição, dessa mudança e elas precisam de maneira rápida. Então por isso que eu dei o nome de Sprint e GTV é a gestão de transição de vida. E hoje eu tenho a honra em receber nesse nosso primeiro episódio, nesse primeiro podcast, ela, Railane Lima. Railane, tudo jóia? Tudo bem? Como é que você está? Estou bem, e você? Como é que está o seu coração em participar desse primeiro projeto, desse primeiro podcast aqui no Hofcast? Eita, está feliz. Fico honrada, viu, pelo convite. Coisa boa. E você sabe que você não está aqui à toa, né? Não. Eu tenho muita coisa para te perguntar, porque afinal de contas nós estamos falando sobre transição de vida, nós estamos falando de períodos de mudança, e todos nós passamos por períodos de mudança, né? Seja na época ali quando a gente está saindo da escola para a faculdade, a gente tem que escolher uma profissão, depois no relacionamento, né? A gente tem que fazer tantas escolhas, tantas mudanças, tantas decisões. Algumas pessoas às vezes passam por separações, né? Sociedades que se desfazem, enfim, todos nós temos essa etapa de transição e de mudança. E o que nós vamos falar é sobre isso. Eu tive o meu momento de transição, onde eu tive que fazer uma pausa e ressignificar toda a minha caminhada para entender se o que eu estava fazendo era de acordo, se era isso mesmo para o resto da minha vida, como é que ia ser, como é que ia acontecer, e algumas coisas começou a latejar dentro do meu coração, essa necessidade, e eu passei a estudar muito isso, me aprofundei com pessoas que tinham resultados, os quais eu gostaria de ter. Então, nessa época, quando eu tive que pausar, eu tinha 4 CNPJs, e onde eu falei, meu Deus, e agora? Mais de 24 pessoas sob a minha responsabilidade, mas quando eu parei, tudo parou. E eu fui obrigado a parar por um problema de saúde familiar, eu fui obrigado a parar. E ali eu entendi que eu não tinha empresa, eu tinha eu presas. E eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso rápido de uma transição, rápido de um choque de gestão, e eu preciso de ajuda. E eu comecei a buscar. E eu percebi que várias pessoas têm esse momento onde ela precisa passar por essa transição e essa mudança. E agora eu gostaria de ouvir um pouquinho aqui da Railane. Né? Nós estamos em Alphaville, São Paulo, Sim. Onde parece que o Brasil está acontecendo por aqui, né, Rai? O Brasil acontece por aqui. Então você tem vários novos milionários nessa região, várias pessoas que estão transitando, vindo para cá, querendo nova oportunidade de crescimento. E eu tive a oportunidade de encontrar com a Rai aqui, a Railane, e nessa conversa ela de repente me fala de uma grande transição que ela fez. Eu falei, opa, você vai estar no nosso podcast. Então vamos lá, se apresente melhor para o público que nos assiste e nos ouve agora. Muitas histórias, né? Então, eu sou da Bahia, né, da cidade chamada Vitória da Conquista, e quando ele falou sobre essa transição, foi quando eu contei para ele, né, que eu sou advogada, me formei muito nova e tive que fazer essa transição de uma forma, assim, não foi muito favorável, né? Foi quando eu perdi o meu pai, que eu tive esse momento que, assim, gente, a vida é muito curta pra gente estar fazendo o que a gente não gosta, né? Então, eu falei assim, não, eu tenho que fazer o que eu gosto, o tempo é muito curto. Então, eu entrei em choque de identidade, né? Aquela crise de identidade. Uhum. Foi quando eu falei assim, não, eu tenho que procurar saber o que eu gosto. E foi quando eu procurei psicólogos, procurei mentores, que me auxiliaram para essa mudança que eu fiz, né, ano passado, de advogada para dona de clínica de estética. Mas você já estava advogando? Já, me formei com 21 anos de idade, fiquei até os meus 28. Advogando. Você especializou em alguma área dentro da advocacia? Então, eu rodei por todas as áreas, porém eu não me encontrei. Foi quando eu comecei a estudar para delegada, que eu achava que eu tinha que ser delegada, que era o sonho da minha vida. E aí me mudei para Curitiba, foi quando eu fiz o Alfacom. E quando você faz o Alfacom, você tem aquela possibilidade de você ir para alguma delegacia. Uhum. Foi quando eu tive a oportunidade de ir para Almirante Tamandaré e percebi que aquele mundo não era o meu, não tinha nada a ver comigo, né? É um ambiente pesado, um ambiente muito, muito
pesado é a forma correta de falar, uhum. né? Aí foi quando eu falei assim, não, gente, não dá. Não. Nessa época você ainda tinha o seu pai? Aí deixei meu pai. Você ainda tinha seu pai. Então Tinha você meu pai. começou a ter uma crise, vamos Nesse dizer assim. Nesse momento. Nesse momento, quando você Nesse chegou lá, momento. você falou, cara, Eu cheguei, não, e Já agora? tentei tudo no direito, tô agora para ser delegada, E para não onde eu me vou? encontrava de forma alguma. Sabe quando você não cresce, Uhum. você estaciona na vida? Foi aquele momento que eu olhava para todos os cantos e falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Mas a gente sabe que tem muitas pessoas hoje que passam por esse momento, né? Sabe que tem que mudar, mas não acontece, não sabe qual caminho tomar. Assim, então o que você fez? Primeiro, qual foi a primeira fagulha assim, que você identificou que talvez você teria que largar a área do direito que você atuava? Foi nesse momento quando eu cheguei na delegacia, né? Falei assim, não, delegada não tem como. Como que você nem é delegada ainda e você tem que entrar por um lugar e sair por um outro e fazer vários caminhos todos os dias. Assim, gente, eu não sou delegada e eu tenho que ter essa preocupação. Imagina quando eu for, quando eu tiver minha família, meus filhos. Assim, não, isso não é para mim. Eu tenho uma essência assim muito pura e eu sei que se eu continuasse naquele lugar eu iria perder isso. E não é algo que eu quero jamais, né? Porque nós temos que ser humanos, nós temos que ser essa pessoa. Você não negociou seus valores, né? Jamais, nem os valores, nem os princípios Coisa que são importante pra gente importantíssimos. colocar em pauta. Totalmente. E aí foi esse momento que eu falei assim, não, isso eu não quero. Mas aí vem a parte que você fica frustrada, que você, caramba, eu me formei muito nova, tenho 8 anos praticamente nessa luta, e você não se encontra profissionalmente. E o passo a passo para começar a fazer essa transição? Aí você foi procurar quem, ou o quê? E aí eu decidi voltar para Bahia, né? Eu tive alguns problemas familiares lá na cidade, eu comecei a me sentir só, veio a pandemia. Aí meu pai, e na época era vivo, ele falou assim, filha, venha para cá, fica perto da gente, não tem por que você tá aí sozinha. Meu irmão mora em Curitiba, né? E aí eu decidi voltar para Bahia. Aí eu voltei, fiquei com eles. E aí pouco tempo depois meu pai faleceu. Foi muito rápido, ele só foi no médico, ele não estava se sentindo bem, quando ele foi atendido, ele já deu o primeiro ataque cardíaco e não voltou. Então, assim, foi aquele choque. Que choque. Foi muito choque, foi um choque terrível. E aí, tudo mudou. Meus pais já tinham 38 anos de casados, e eu falei assim, gente, não tenho como mais ir para lugar nenhum. Foi eu e minha mãe, uma dando força para outra, e as duas estavam devastadas, né? Uma situação terrível, onde eu emagreci 12 quilos, onde eu fiquei 6 meses em depressão totalmente, não tinha reação, só queria dormir, chorar. Para mim a vida não fazia sentido, porque a minha relação com ele era muito forte, era uma relação muito bonita. Eu tive uma sorte de ter um pai muito bom. Então, como foi uma morte inesperada, onde ele era saudável, bem, né? Então, mexeu totalmente com a família, né? Principalmente comigo. Eu tive essa reação onde eu não acreditava mais em Deus, eu não queria que ninguém falasse sobre Deus pra mim, sabe? Foi um período, assim, bem barra. Eu não sabia mais o que ia fazer da minha vida, não trabalhava mais, não fazia nada, só dormia realmente. E chorava, e olhava pra minha mãe tava chorando, aí tentava uma esconder da outra, né? Porque só tinha nós duas. Meu irmão tem a família dele em Curitiba, né? Não tinha como ser o suporte, largar. E aí foi o tempo mesmo. Nesse tempo que eu vi que eu já estava de uma pior maneira, eu falei assim, não, eu tenho que levantar. Meu pai não iria estar feliz me vendo dessa forma, né? Que a princesa dele está se acabando desse jeito. Aí procurei uma psicóloga. Nesse período da psicóloga, eu comecei a voltar a esse contato com Deus, né? E foi nesse momento que eu senti mesmo que ele estava ali comigo, que ele começou a me confortar. E foi nesse período que eu procurei uma psicóloga, que o marido dela já era um mentor profissional de carreira, né? O marido de quem? O marido da minha psicóloga. Aí ela falou assim, Rai, eu preciso muito te conectar com ele, porque ele vai te auxiliar nessa parte de profissão, né? Que eu falei pra ela que eu me formei muito nova, e na época que eu entrei na faculdade, porque eu tinha um namorado que já era advogado, então eu não tinha muita maturidade, fui influenciada. Então, assim, mas eu não entendia, né? Porque eu não me conhecia, eu não tinha esse conhecimento sobre minha pessoa. Então, foi nessa parte de me conhecer que eu comecei a compreender tudo, né?
De entender de entender de fato. Fazer uma quem eu autoavaliação, era, né? De fazer uma autoavaliação. Que gosta, de onde se sentiria bem. Foi muito importante, então, essa fase de passar por essa... De certa forma, quando eu percebi que, nossa, meu pai morreu, e era o cara mais feliz desse mundo, mais alegre, mais divertido, um coração incrível. Eu vou continuar esse legado dele e vou fazer o que eu quero, que eu me sinta bem em fazer, né? Não tem por que eu estar em uma profissão onde só seria um status ou para minha família ficar feliz, né? Não, eu vou fazer o que eu goste, nem que seja para falar com pessoas, não sei, falar minha história e acabar encorajando, né, elas a viver. Uma coisa legal aqui pra gente levantar pro pessoal que nos assiste, que nos ouve aqui no Ralphcast, que geralmente as mudanças, elas acontecem depois de grandes revoltas, né? Mas se a gente observar aqui pelo que você está nos contando, você já sentia no seu coração antes uma necessidade de mudança. Você já sentia um incômodo assim, cara, eu tenho que me achar, não tá dando, eu vou ter que me achar. Só que é após uma grande revolta que aí de fato você tem que tomar uma postura, uma atitude. Então que bom seria se todos nós pudéssemos tomar decisões de fazer uma transição sem ter que levar esse soco, essa pancada da vida, né? E é permitido para todo mundo tem uma história para contar de uma pancada dessa. É claro, cada um na sua esfera, e cada um com a sua dor, e é uma dor que você não consegue transferir para eu sentir, não tem jeito, só quem vive sabe, mas Deus é fantástico nisso, porque Ele nos dá essa força para a gente poder reerguer, nos dá essa oportunidade para que a gente possa ter esse reencontro novamente com a gente mesmo, né, e com Ele, e aí nos dá essa nova oportunidade, e que bom, aí você chegou nessa fase, então passou por toda essa turbulência, e agora vai começar, de fato, uma transição para um novo mundo, para um novo lugar, novas pessoas, nova profissão. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso daí. Logo depois eu abri uma clínica de estética lá em Vitória da Conquista. Para. Por que clínica de estética? Clínica de estética? Por que a clínica de estética? Então, boa. Por quê? Poderia se abrir tanta coisa, gente. Uma esmalteria, você poderia ter aberto. Essa é uma boa. Uma banca de pão de queijo. Não, na Bahia você ia vender o quê? Você ia vender... acarajé? Um acarajé. Olha aí, coisa boa. Por que a clínica de estética? Teve um momento na minha vida que foi bem marcante. Uma pessoa chegou a falar assim pra mim, nossa, como ela é feia, né? Falou pra você? Sim. Como ela é muito feia. E falou, achando que eu não estava por perto, e eu estava. E gente, quem é essa despeitada? Concorda comigo, povo? E naquela época me marcou muito, mexeu muito. Eu já não tinha uma autoestima boa, né? Então, aquele momento marcou. Então, eu comecei a me achar realmente muito feia, a me criticar. Então, eu passei por uma fase, assim, que eu me sentia a mulher mais horrível desse mundo. E aí... depois desse tempo, eu comecei a cuidar mais, a fazer alguma coisinha ali para melhorar, uma coisinha aqui. Eu falei assim, gente, isso é muito bom. Isso traz pra gente uma coisa boa, né? Dá um empoderamento. Dá um empoderamento, um empoderamento maravilhoso. Eu falei assim, eu quero levar isso para outras mulheres, porque muitas se acham dessa forma, né? Muitas. E é algo que eu gosto de beleza, sempre gostei de me cuidar, sempre, desde pequena. E quando eu era adventista não podia, inclusive. Quando eu saí da igreja, quando era adventista não podia. E aí eu falei assim, não, eu vou fazer isso com as mulheres. Vou trazer, vou ter um lugar onde eu vou cuidar de cada uma de uma forma diferente, para se sentirem mais bonitas, mais atraentes, e que cada uma tem uma beleza muito linda, né? Sim, todo mundo tem uma beleza em si. Diz quem souber trabalhar com a harmonização, ela consegue realçar aquela beleza. A beleza que já existe, né? Foi esse momento que eu abri a clínica de estética e realmente vi tudo isso. Toda essa transformação em cada uma delas. Que legal. Ou seja, então você tem um propósito, você tem uma missão. Totalmente. Você sabe me dizer o que seria essa missão, esse propósito? Essa missão é trazer, né, essa parte boa que nós temos de valorizar cada ser humano, né? Todo mundo é especial. Todo mundo é especial. Todo mundo é especial. E todo mundo precisa saber disso e se sentir dessa forma. É a parte mais importante.
Todo mundo tem que ter a história respeitada, Sim, né? todo A gente tem que mundo. respeitar, Todo porque ali mundo. dentro há uma alma, há um espírito, Sim. há um coração. Sim. E que às vezes as pessoas, na forma dela reagir com você, se foi ríspida, se foi estúpida, mas muitas vezes é que você não sabe o problema que ela está enfrentando. E a gente não pode mudar a nossa essência por conta disso. Não. É onde a gente tem que ser humano, né? Sim. Falar que você está tão ríspida, mas calma aí, eu não posso mudar com você porque você está sendo comigo. Sim. E você entender o que está passando no coração da pessoa. Tá? A gente que mexe com essa parte de harmonização orofacial, a gente vê, às vezes, muitos clientes que chegam até nós achando que vai mudar a vida através de uma harmonização facial. De fato, a gente empodera, a gente embeleza, a pessoa sai mais feliz, se sente mais capaz, se sente mais bonita, traz autoconfiança, principalmente quando a gente fala na questão de dentes, né? Porque quem não tem um dente, falta alguma coisa, meio que tem um pouquinho de vergonha. Então, quando você recupera isso, você recupera a autoconfiança da pessoa e ela se torna realmente uma pessoa diferente ali. Porém, o que vai mandar mesmo nessa beleza é o coração depois. Porque senão vai ficar como comprar um carro novo. Você compra um carro novo, você tá hiper feliz, vai passar ali 2 semaninhas, 3 semanas, começa a cair. Não é isso? Sim. Então, às vezes, você deve perceber isso lá, né? Quando você faz, a mulher fica toda empoderada e tal. Mas se ela não resolver o que tá dentro do coração dela, nada adianta. Não é que não adianta, mas assim, você perde o que poderia ser essa cereja do bolo, né? Verdade. Aí você entrou na parte estética, mas quem te ajudou? Porque você não conhecia, você é do direito. Como é que você fez? É você que faz? Não. Não é você que faz? Não, eu contrato as prestadoras de serviço, né? Então, mas onde você startou isso, gente? Eu vou contratar pessoas. A organização do projeto em si, da empresa em si, como é que foi isso? Então, eu sempre fui apaixonada por essa parte de estética, de harmonização. Segui algumas pessoas que, para mim, eu tinha referência. Inclusive, até pensei em ser dentista para aplicar. Aí depois eu falei assim, não adianta eu ficar mais 5 anos estudando para ser algo, sendo que eu posso contratar pessoas muito boas para trabalhar, né? Então, eu acabei fazendo isso. Eu faço parte de gestão mesmo da empresa. Entendi. E foi fácil achar essas pessoas? Sim, porque no meio que eu estava já tinha, então eu já conhecia, já tinha amizade com outras pessoas também que já trabalham com isso, então eu tive essa facilidade de encontrar. E por ser uma boa gestora também, né? Você deve ter conseguido trabalhar essa questão de equipe. Sim, eu tenho um olho muito bom também. Para recrutamento? Sim, muito bom. Às vezes eu acho até que eu sou profissional. Depois eu esqueço que eu não tenho. Entendi. Mas eu tenho um mas é o feeling, né? Sim, eu tenho esse feeling. Muito bom. Feeling, cara. Que bom isso. E olha só, como é que você descobriu isso? Teve que fazer. Tive que fazer. Teve que partir pra cima, Tive né? que fazer. Essa parte de estética eu sempre amei, de beleza. E a harmonização me encantou. Eu assim, gente, não, e por que não ter? Porque eu sou muito boa em planejamento. E o que oferece lá? Tem harmonização? Harmonização facial e corporal. Tem alguns procedimentos injetáveis também, né? Corporais. Entendi. Tem as máquinas também, de laser, ultraforme, hoje alguma trabalhamos coisa mais assim? com injetáveis, mas está num projeto ter as máquinas. Entendi. Quantos profissionais tem com você hoje? Somos em 3 profissionais, que são as meninas, né? Que fazem a harmonização. Que faz a harmonização. São o quê? Biomédicas, dentistas? Dentistas e farmacêuticas. Dentistas e farmacêuticas. Isso. Dentistas e farmacêuticas. Tá um leque muito aberto, né? Nós temos hoje Sim. 7 profissões, se eu não me engano, que fazem. Podem fazer, que estão fazendo, né? A parte de harmonização orofacial. Cara, que bacana, tá vendo? Ela conseguiu resolver uma dor como dentista, e parte da grande maioria dos meus seguidores, né? Por serem dentistas. A gente se encontra em um momento que às vezes a gente precisa fazer essa transição. Que você já fez. Você não é da área, você já conseguiu executar. Porque dentro de uma pirâmide empresarial, a gente tem na base o operacional, depois a gente tem a parte tática e a gente tem o estratégico. Sim. E muitas vezes nós estamos presos no operacional, porque a gente estudou para aquilo. A gente estudou para ser dentista. Nós estudamos para ficar sentados no mocho, né? E aí chega um momento que você fala, e agora? Tem uma agenda cheia, não vai mais para lugar nenhum, só tenho 2 braços, 24 horas, o que eu faço? Sim. E ele precisa fazer essa transição. Então você vê que todo mundo precisa de uma transição, seja dentro da própria carreira, como eu estou apresentando aqui, você já conseguiu entrar na parte estratégica.
né? Você já conseguiu entrar ali na gestão. Te faz muita falta não entender de todo o processo lá na base ou você já conseguiu pegar tudo? Da parte do operacional? Ainda faz, mas aí eu consegui, foi quando eu entrei numa mentoria, falando sobre vendas, que eu comecei a aprender muitas outras coisas, né? Aqui em São Paulo. Foi essa parte que me conectou a São Paulo, inclusive. E o que foi? Esse curso foi aqui em São Paulo? Esse curso foi aqui em São Paulo, que é do Paulo Machado, né? Eu entrei na mentoria dele. Do Paulo Machado. Isso. E aí... E conta pra gente um pouquinho, assim, pontos que te despertou lá dessa mentoria. Então, eu recebi um convite para vir nesse HP, que ele faz, né, todo mês, que se chama HP. De uma moça que fez meu coffee break lá de inauguração. Ela, eu ganhei mais um ingresso e ninguém quis ir. Eu falei assim, tá, isso aí é sobre o quê? Ela falou sobre vendas. Eu falei assim, pronto, é o que eu preciso, a minha dor hoje, sobre vendas. E aí eu vim, participei e já entrei nessa mentoria dele, nem conhecia o homem. Tudo bem. Quando eu entrei, pronto, era tudo que eu precisava, esse apoio, né? Porque lá tem um grupo que tem de tudo. Então, você acaba tendo esse apoio de todas as áreas. Então, todas as minhas dúvidas do momento foram sanadas por conta dessa mentoria. Então, eu tive essa facilidade em resolver esses problemas na época. Mas aí teve um grande problema, né? Quando eu comecei a vir, aí veio várias ideias, novas ideias. Aí eu já comecei a achar pouco. Pô, minha clínica aqui já é pouco para mim. Entendi. Mas ainda não sabia o que seria. Entendi. Mas eu sabia que eu tinha algum chamado mais importante que aquilo. Aí foi quando fomos trabalhando, fomos estudando, essa parte de conhecimento também, né, que todo dia você aprende uma coisa nova, uma coisa diferente. Foi quando eu descobri que além de dona de clínica de estética, eu também vou ser mentora de mulheres, né? Olha, Essa parte de rotina, de você ter uma rotina, como mulheres que ouviram a minha história, se inspiraram e falam assim, não, eu me inspiro em você. Você tem uma responsabilidade, né, quando a pessoa fala isso. Porque já passaram por aquilo, tem vontade de fazer a mesma coisa e não consegue, então eu senti que eu preciso ensinar isso também, né, já que eu sou exemplo. Aí eu estou focando também nessa questão dessa mentora para mulheres, de uma rotina, no geral, né? Principalmente a rotina, que a rotina dá um impulsionamento na sua vida muito bom. Foi o que aconteceu comigo, nesse período de luto, que eu não tinha nenhuma rotina. Então, quando eu comecei a ter uma rotina, as coisas já começaram a clarear na minha mente. É saudável. É demais. E aí eu já estou também passando por esse processo. E não deixei a estética. Estamos ampliando. Então você está ampliando o seu leque de ação para São Paulo também. Sendo uma mentora agora. E vai trazer a clínica para São Paulo? Eu estou estudando esse caso ainda. Se eu foco aqui, que eu tenho uma irmã praticamente, que é a mãe do meu sobrinho, que ela já está no mercado há muitos anos, que inclusive ela tem um pouquinho de culpa nessa questão de beleza, que desde pequenininho eu acompanhava. Entendi. Ela fazendo. Então nós estamos pensando em trazer a High Aesthetic para o espaço dela. O nome é High Aesthetic? High Aesthetic. Nossa, que chique, Jesus. High Aesthetic. E você, dentro dessa questão da rotina, como que você ajuda essas mulheres? É independente da profissão? Você consegue ajustar dar essa mentoria? Ou não? Tem que ter um nicho específico? Então, nós estamos trabalhando ainda, né? Essa parte, mas o nosso propósito é ensiná-las a terem rotina, né? E lá na frente, quando eu conseguir ter essa rotina, já pensar mais de uma forma mais profunda, né? No que elas querem, uma forma que eu posso auxiliar, que eu sou muito boa nessa parte de planejamento. Eu consigo pegar uma pessoa e ver o que ela está precisando e mapear. Eu tenho essa facilidade, que eu estou descobrindo agora, inclusive. Entendi. Sempre fiz isso, mas nunca... Não sabia que... Você tem o seu mapa, o planejamento, sua rotina? Estou montando. Um próprio seu? Sim. A rotina, sim. A sua rotina. Eu tenho minha rotina, que é inspiração para muita gente também. As pessoas sentem até falta quando não posto alguma coisa. O que tem de peculiar assim na sua rotina? A gente conhecendo um pouquinho mais da Rai. O que tem de peculiar é sempre uma mesa posta. Você vai tomar um café, tem que ser aquele café especial, um almoço especial. Nem que seja... estão nos detalhes, né? Que acaba tornando aquela refeição
mais saborosas, prazerosas, que muitas pessoas não param para isso, né? Já começa daí. Olha, eu não sei o que está acontecendo aqui em Alphaville, que eu não tomei café nenhum dia, desde quando eu tô aqui. Nossa senhora. Eu não sei se é porque os meninos dormem muito tarde, a gente sai das Então, reuniões é sempre muito importante, tarde. é E importante. você já acorda, já, meu Deus do céu, já no desespero para a vida acontecer. Mas aí você tem que fazer a sua programação, né? Então quer dizer que você prepara uma mesa bonita Sim, para poder tomar um café. pra tomar um café, tomar um almoço. E você mesmo que prepara ou você tem alguém que prepara para Eu você? mesmo preparo. E o que você come no seu café? Frutas, parte da terra, né? Como chama? Da terra? Que é uma banana cozida, um aipim, uma batata doce. Você tem todo, E você né? prepara um ovo também, a proteína, ovo, não? Aí vai depender de cada, né? Um pãozinho Cada pessoa. francês? Não. Não vai. Pão de queijo? Também não, que eu tenho intolerância à lactose, mas tudo bem. Você pode comer de tudo, né? Sendo que seja bem, nada exagerado. Né? Mas então você gosta de uma mesa bonita e tal. O que mais de peculiar? Aí tá, aí você acordou, como é que continua a sua vida? Aí você vai fazer um exercício que é importante. Um exercício faz todos os dias. Muda. Como eu estou nessa mudança, deu uma alterada. Mas estou voltando. Nem que você faça um pouco menos, né? Mas você não pode deixar de fazer. Entendi. Exercício muda bastante o seu dia, uma leitura. E aí, como é que continua o seu dia? E aí, pronto, vem a parte de arrumar, né? Você tem que se arrumar, você tem que usar uma maquiagem, se sentir mais bonita, uma roupa legal, para o seu dia já dar aquele up. Já sai de casa, já vencedora. Quando você se arruma, o dia é outro. Quando você sai daquela correria que usa qualquer coisa, você pode perceber a diferença de quando você se arruma ou não. Aí tem todos os detalhes que realmente dá uma que horas no seu isso dia. Aí, gente? Já quando você sai de casa. Eu ainda tenho um privilégio de não sair tão cedo, né? Mas eu já testei fazendo muito cedo, dá super certo também. E aí depois você vai pra clínica e de lá você faz toda a parte de gestão. Toda a parte de gestão você faz de lá ou você gosta de estar em outro lugar para fazer a gestão? Então, agora como eu estou aqui, eu estou fazendo daqui. Que eu ainda tenho um detalhe que eu comecei a fazer a consultoria de empresas. Eu tenho uma empresa que é da minha irmã, que é de Silvia, que ela trabalha com Mega Hair, que eu faço todo esse embelezamento da empresa, né? A parte de recepção, como atender o cliente, a parte de arquitetura, ter um cantinho que os clientes gostam, fazer alguma alteração, que dá uma mudada, uma cor de uma parede, que dá mais uma outra melhorada no salão, que lá é um salão. Então eu tô fazendo essa parte de gente, você consultoria. Está com várias coisas aí acontecendo. E tem quanto tempo que isso mudou na sua vida, assim? Um mês. Um mês? Aqui em São Paulo. Não, aqui em São Paulo um mês. Mas a sua transição quando você entrou na estética? Foi em outubro do ano passado. Outubro do ano passado. Pouco tempo. Então você tá na lua de mel do negócio ainda, né? Ainda estou. Tá feliz? Muito. Muito feliz. Totalmente diferente a Highline hoje para a Highline de antigamente. Totalmente. Mas dá pra ver no seu olhar. Totalmente. Que você realmente tá uma Se eu fosse falar do direito leve, aqui, tranquila. eu estaria aqui falando assim, gente, eu me formei nova. Então, é legal. É totalmente diferente a Highline. Para as pessoas que têm que passar por uma transição, que têm que fazer uma mudança, e que a gente torça para que eles não precisem passar por nenhuma revolta grande. Sim. Que dica que você tem para essas pessoas? Coragem. Coragem. Essa muitos é a palavra. falam que é o meu sobrenome, inclusive. É? Sim. E o que seria essa coragem? Porque a gente fala assim, coragem. Ok. Eu quero ser mais corajoso. Como é que você vai me incentivar nisso daí? Ter coragem e agir. Né? Eu quero ser isso e agir para isso. Mas tem que agir para isso. Mas tem que agir. Você não tem que, que isso. Não, faça. Se for fazer algo que der errado, tudo bem, faça de novo, mas faça. Tem que agir. Porque senão você não vai ter essa coragem nunca. Né? E você faz um planejamento dessa ação? Você chegou a fazer ou não? Foi na louca, você foi vendo? A clínica eu fiz. Mas todas as outras coisas estão acontecendo. E eu estou deixando... Porque quem tá no caminho... As coisas acontecem, né? Sim. Aparece. Mas lá atrás eu fiz. Mas hoje não. E como é que foi esse planejamento? Então, porque às vezes tem pessoas que estão nos assistindo e estão nos ouvindo, que tá passando por uma situação de incômodo pessoal, querendo fazer uma mudança, não tá feliz onde está. Porque na vida, se a gente não está crescendo ou aprendendo no local onde nós estamos, a gente tem que pular de fase. Sim. A gente tem que ir para um próximo nível. Sim. E talvez muita gente que está nos ouvindo agora está passando por isso. Verdade. Está num lugar onde não aprende mais nada, onde não tem mais incentivo,
onde não, né, não aprende nem cresce, e começa esse incômodo. Porém, como é que eu começo a planejar essas ações para que eu faça essa transição que você fez? Eu indico procurar uma pessoa que seja específica, né? E, no meu caso, eu procurei um mentor, que me ajudou muito. Foi onde nós traçamos, em que parte eu era muito boa, né? Mas aí você já sabia que queria ir para estética ou não ainda? Não sabia. É um mentor aleatório? Nesse momento eu achei que o que eu mais gostava na vida era viajar. O que a Railane fez? Comprou uma franquia de viagem, né? Então, agir sozinha dá nisso. Então, para você não ter vários erros, procure um profissional. Então, tem um mentor específico. O que seria esse mentor? Só para as pessoas que estão... Esse mentor seria de carreira profissional e pessoal. Mentor de carreira profissional e pessoal. E pessoal, né? Que o meu ele é 2 em 1. Então, eu tive a sorte de encontrá-lo, né? Ramon, maravilhoso, sou muito grata. E nós mapeamos, né, o que descobriu que estava no coração da Rai. Porque eu estava totalmente desesperada a encontrar algo que funcionasse, né, que me impulsionasse e que fizesse o meu coração bater mais forte. E naquele momento não tinha nada, só que eu amava viajar e cair e comprar uma franquia de viagem. Enfim, não deu certo. Perdi um dinheirinho aí, mas tudo bem. E aí mapei, né, com esse profissional, porque eu acho que comigo funcionou dessa forma, né? Uhum. E aí, quando eu tive as coisas mais claras, foi quando eu agi. Então, clínica de estética. Vamos lá, harmonização facial, que eu amo. Que eu trabalhava dia e noite para a realização daquilo ali com muito, muito amor. Uhum. E aí foi quando eu comecei a mapear, o dia de inauguração, convidados, o que precisava, as funcionárias, todo mundo, tudo bonitinho, a arquiteta. Foi quando eu mapeei tudo e tirei do papel. E fiz acontecer. Que legal. E fiz acontecer. Que legal. Então o primeiro passo aí é procurar alguém se você que vai não te tem isso ajudar claro, na caminhada. se você tem isso. Eu vejo que muitas pessoas que não conseguem tomar uma atitude, né, devido com a coragem, no caso, é porque não está claro dentro dela. Sim. E aí a necessidade dela conseguir responder algumas perguntas, né, que estão dentro dela. Ela precisa responder isso para poder dar o próximo passo. E é o que nós trabalhamos dentro do Sprint GTV. Que o Sprint GTV, o G de gestão, de transição, de vida. Porque eu percebi que para a gente conseguir fazer uma transição, a gente tinha que ser comedido em algumas coisas, porque senão a gente daria um passo errado de novo. Como você acabou de me falar, que você não tinha me falado ainda, que você tinha mexido com empresa de turismo. Sim. Chegou a funcionar essa empresa de turismo? Não, porque eu não tive uma assessoria bacana para... E aí já desistiu de... Aí já só foi confusão. Só dinheiro jogado fora. Só dinheiro jogado fora e paciência também. Foi um caos. Ok, então para evitar essas coisas, você precisa ter essas respostas. Totalmente. Que é onde o Sprint vem trabalhar. Então o primeiro pé desse tripé que nós temos dentro do projeto, do programa Sprint GTV, é isso. É entender o eu, ter essa autoavaliação, ter esse feedback positivo das pessoas, de tudo que acontece. Você se achar. Se achou, agora você está preparado para partir para as outras decisões, né? Que aí vai a parte de equipe, que você descobriu que não dava para fazer sozinho. Tinha como fazer sozinho? Esse projeto que você estava tocando? Não tinha. Não existia possibilidade, né? Porque eu não era profissional, primeiramente. Foi quando eu contratei as profissionais e fui... Quem foi sua primeira contratada? A primeira pessoa que você chamou foi... Foi uma dentista que fazia parte minha, que coloquei aparelho por um tempo estético. E aí ela já fazia harmonização e eu já fiz o pedido. Eu já fiz e já comentei para ela, né, que assim... A parceria. A parceria, isso. Assim, eu tô pensando em colocar uma clínica de estética aí. Você trabalharia comigo? Claro! Nossa, só coisas... Todo mundo que eu chamei vieram no maior prazer. Com o maior prazer. O projeto era bom, né? Você devia, como estava latente no seu coração, devia estar fácil para vender o projeto sonho, né? Sim. E aí depois, você contratou quem? Eu tô querendo entender aqui o seu mapa. Eu contratei a segunda dentista, que eu conheci as duas no mesmo local. E também abraçou a causa. E uma outra foi a indicação de um amigo, que é a farmacêutica. Aí pronto, eu falo que ela é meu braço direito, que é a Shirley. Aí fechou tudo. Hoje você fechou. Tem as três. Hoje você tem uma gerente lá? Ou não? Você faz essa parte tática? Não tem uma gerente. Então é você que faz mais a parte tática. Então você está no estratégico e na parte tática. Né? Para quem está nos assistindo
e não sabe, aí tem o operacional, o tático é o cara que tá ali cobrando as metas. E aí, tá batendo? O que a gente pode fazer para melhorar? Quantas pessoas conseguiram ligar? Quantas pessoas que marcaram? Essa é a parte tática ali, o gerente. E o estratégico, que é a visão, é a missão da empresa levando. Entrando um pouco mais na questão da rotina, eu separei um monte de perguntas para fazer para ti aqui. Mas dentro dessa nossa conversa, o mais importante é isso, né? De entender uma high, que se eu tirasse 2 fotografias agora, você hoje, o seu momento que você está, onde a gente percebe que tem uma felicidade aí dentro do coração. E por que dessa felicidade? Por conta dos sonhos, da esperança de um bom futuro que está próximo, né? Que está dentro de você. Não é isso? Verdade. Você está com a esperança de assim, amanhã pode acontecer tanta coisa boa. Sim, só coisas amanhã boas. Pode acontecer tanto projeto. Posso me conectar com tantas pessoas legais. Verdade. Traz ou não traz felicidade? Totalmente. Muda, não muda. E é nítido, até com as pessoas que me conhecem, né? Sim. É muito nítido. Abre portas para outras pessoas chegarem até você. Sim. Abre portas para que as pessoas queiram ficar próximo de você, né? Isso é muito legal. Então, se eu tirasse a fotografia dessa Rai hoje, com essa Rai de 1 ano e meio, 2 anos atrás... É totalmente diferente. Uma baita harmonização, totalmente. Né? Então... uma baita harmonização de coração. Brinco. Verdade. Uma baita harmonização de coração. Verdade. 2 pessoas nada a ver. Nada a ver. E o que se deve a essa mudança tão grande? Porque tem pessoas que não estão conseguindo achar. É olhar para dentro de si, né? Mas o que precisa para olhar dentro de si? Tem alguma coisa assim que acontece? Esse incômodo, ou porque você é realmente amada por Deus, escolhida e falou assim, não, todos dá são, chance. Todos são, e aí? Né? E aí olhar para dentro de si e ver se tá feliz. É só fazer essa pergunta, eu tô feliz com o que eu faço? Né? Ser verdadeiro consigo, né? Sim, ser totalmente verdadeiro, né? Se você sentir essa dúvida, aí dá para você prestar mais atenção e buscar alguma forma, né, que você vai se sentir realizado, que você vai tirar dentro de você aquele propósito, por que você nasceu, porque é sempre ajudar ao próximo, né? No final é tudo sobre isso, é ajudar o próximo. É sobre o próximo, não é sobre você. É sobre o próximo, nunca é sobre você. Então você fazendo isso, você automaticamente está se ajudando, né? Então se não tiver esse sentido, de que vale isso aqui? Não tem por que ter a missão da empresa. Não tem. E se a missão da tua empresa, não tem por que você estar na frente lutando por ela, pelos projetos. Não faz sentido. Então tudo se resume no próximo. Ao próximo. Totalmente. Em se doar pro próximo. Totalmente. E olha que doido, você tá falando se doar pro próximo, mas é bíblico também que fala que é mais feliz quem dá do que recebe, né? Sim, realmente. E é super verdadeiro, né? A Bíblia nunca erra. Não é. Nunca erra. Não é. É maravilhoso. E a partir do momento que você descobre que você está ajudando outras pessoas, outras vidas, nossa. Nossa. Isso é muito legal. Nossa, muito. Isso é muito legal. Esse é o motivo do Rofcast. Porque eu sei que tem várias pessoas que estão passando por problemas, querendo assim, aquela mudança, estão vazias. Mas muitas vezes esse vazio não é por conta da profissão. A nossa profissão é maravilhosa, o que a gente faz é isso aí que você falou. A gente tem como empoderar pessoas, a gente tem como trazer um bem-estar, a gente muda histórias através de sorrisos e através de harmonização de face. Mas muito do que essas pessoas estão com esse vazio e essa dúvida se é aquilo, se não é tal, é muito mais questionamentos pessoais e dela entender quem ela é, a identidade dela. E aí ela vai descobrir que talvez, gente, eu tô na melhor profissão do mundo, eu não tenho que fazer transição de nada aqui, calma aí. Eu precisava mudar uma outra coisa. É por isso que o sprint passa por esse primeiro momento, que é essa parte pessoal. É muito importante isso daí. A gente ter essa conexão. E não existe conexão sem você estar conectado a algo de maneira correta. Exemplo, né? Eu vi esse exemplo em algum lugar, mas que assim, a pessoa saiu do deserto e foi passear em algum outro país que tinha uma torneira muito bonita no hotel, e ele ficava encantado porque quando ele tocava nela, ela saía água. Ele falou, meu Deus, eu preciso dessa torneira para levar lá pro deserto onde eu moro, lá no meu país. E ele foi lá e comprou várias torneiras dessa e levou para lá. Só que não é sobre a torneira, é sobre aonde essas torneiras estavam conectadas. Elas tinham que estar conectadas no lugar certo, nas coisas certas, para ela poder dar água dela. Então a torneira por si só, levando para o deserto, se não tiver um encanamento para sair a água, não vai adiantar de nada. Então eu vejo que muitas pessoas às vezes estão sem essa conexão. São excelentes torneiras, mas não estão conseguindo dar água, porque falta a conexão certa para conseguir realizar a missão.
Não é isso? Sim. Que massa, cara. E falando sobre a questão de rotina, já partindo aqui para um final, a gente consegue ver, até biblicamente falando, né? A gente tem que, lá em Coríntios 14:40, que eu fui procurar isso, sempre procurando um embasamento bíblico, porque eu tenho visto que na Bíblia tem tudo. Tem tudo. Porque esses grandes gurus, nós estamos em Alphaville. Vários gurus aqui Sim. dentro, para te ajudar como pessoa, para te ajudar na sua profissão, para te ajudar a se organizar, para te acelerar no seu processo do que você está fazendo, para você atingir mais rápido o faturamento que você gostaria de ter, não é isso? Sim. O que eles todos têm em comum? Deus. Entende? Sim. O que eles todos têm em comum? Deus. Por mais que as pessoas aqui possam julgar, mas é um mercenário, tá usando de nome... Mas eles têm um conhecimento da palavra de Deus, eu já percebi isso. Também. Eu falei, eles têm Nítido. Eles têm nítido. eles conseguem falar dos versículos, você vê que ele passeia pela Bíblia. Se as pessoas acham que ele está usando isso de maneira correta, errada, tal, isso é um problema dele, não cabe nós julgar. Até porque se a gente quer honrar, a gente não deve falar mal de ninguém. Verdade. Não é? Boa. Quando a gente quer modelar alguém, a gente não pode falar mal dele. Senão a gente não tem a modelagem. Quando você quer a unção de alguém, você não pode falar mal da pessoa. Boa, essa foi muito boa. Porque senão você não tem a unção da pessoa. Verdade. Então não me interessa onde são os erros dele. Eu tô focado no que ele é bom, no que ele sabe fazer, no que ele tá me trazendo de bom. Então, quando a gente percebe essas pessoas, todas estão conectadas de alguma maneira com Deus. E é por isso que eu sempre puxo aqui a Bíblia. E lá em Coríntios 14:40 fala assim: tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Falando dessa questão da organização, desse planejamento, de manter essa rotina saudável, né? A gente tem que ter ordem nas coisas, porque se a gente passa a fazer de maneira desordenada, tudo que cresce de maneira desordenada é o quê? É um câncer. Sim. Tudo que cresce de maneira desordenada não dá certo lá na frente. Então a necessidade de se organizar. Quais dicas você poderia dar para que as pessoas pudessem ter uma rotina saudável? Por onde ela começa? É bem individual, né? É você olhar e perceber o que está faltando. Como é que está a sua alimentação? Como é que está o seu treino? Você está fazendo alguma atividade física? Você está lendo mais algo sobre aquilo que você quer ser? Você está se aperfeiçoando? É mais, assim, específico, né? Nem todo mundo vai precisar de uma rotina da forma que eu vivo, né? Às vezes, talvez, um exercício físico para a pessoa não é importante. E tá tudo bem, se você tem uma alimentação saudável, pelo menos tá Você vai ter ótimo. mulheres que são mães. Mulheres que são mães, e aí? De 2, 3 crianças. E aí, como é que vai fazer isso? Como é que é essa rotina? Mas também exige uma rotina, um planejamento. Exige. Porém, se você comer pelo menos saudável, né, já vai ajudar, seu corpo agradece. Não agora, mas lá na frente. Então... Você usa alguma planilha? Ou não? Sim, tudo meu é sempre Você gosta de planilhar? Eu sou muito organizada. Por isso que eu tenho que agir, porque senão só vai ficar tudo ali. De tão organizada que eu sou. Você usa algum programa digital? Eu sou muito antiga, caderno? né? Eu uso uma agenda. Você usa agendinha mesmo, de canetinha? Eu sou muito antiga. É mesmo? Sim, essa parte é a agenda. Tem que estar tudo anotadinho. Funciona muito bem assim. Eu percebi que eu funciono dessa maneira. Então, ter anotadinho e eu riscar. Ali eu já entendi que já tá fluindo o meu dia. Eu já tá sou dando mais certo. do bloco de notas. Então, eu sou... Eu tenho uma irmã que é assim, agendinha também, cheia de post-it. E a partir do momento que eu entendi, pronto, aí eu só uso isso mesmo. Não vou nem tentar ser moderna. Entendi, só funciona, tá indo bem. Sim. E olha que legal, a gente tem também lá em Provérbios 21:5, que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Boa, forte. Né? Tá lá, Provérbios 21:5. Boa. Tá lá, é uma chave que tá lá. Quem gosta aí de código, chaves. Aí o código. Você acabou de lançar um código, deveria ter falado novamente. Não poderia falar novamente? Ó, Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba em miséria. Forte. Que é mais ou menos isso, né? É isso. E é um processo que você passou. Totalmente. De planilhar, de executar, de conversar com as pessoas, de levar isso adiante. De modelar. De modelar. Sim. Muito importante. Eu estou nesse processo ainda, né? E todo dia você aprende algo diferente. Hoje eu posso estar fazendo tudo isso e amanhã eu ver... não é nada sobre isso. É ter outras coisas totalmente diferentes. E tá tudo bem.
Você disse né? que não é casada, né? Você tinha me dito antes lá. Não, Pretende não sou casar, ter casada. filhos? Sim, claro. Deus está preparando esse momento. Alguém já tá em vista já. Então, vamos deixar essa parte em off. É onde são as perguntas bem frequentes, inclusive. Mas sempre tem essa fase, né? Eu lembro também de uma fase que o pessoal ficava sempre. Aí você casa, filho, vai ser quando, vai ser quando, vai ser quando. É uma pressão muito grande, né? A gente fala isso porque a vida da mulher muda muito, né? Demais. A partir do momento que ela vira mãe. Lá em casa eu vejo isso. E certa vez eu questionava. As mulheres são tão boas em tais coisas, mas aí quem vai dar aula é um homem. A mulher é tão fantástica nisso, como cozinheira, mas o professor em voga que tá é um homem. E, enfim, a gente tem várias outras profissões que a mulher é muito melhor do que o homem, mas a referência é o homem. E por qual motivo? E aí, certa vez eu tive, caiu essa ficha. Olhando a minha esposa. Minha esposa, ela é médica, ela é pneumologista, e ela vinha numa frequência se atualizando, pós-graduação, especialista na parte de sono, né, dentro da pneumologia, da apneia do sono, tal. E de repente ela tem que parar. E para tudo. Aí teve uma gravidez, a segunda gravidez já foi um pouco mais complicada, que exigiu com que ela ficasse em repouso. Então, você percebe que a mulher ela vai perder um time ali, dependendo da quantidade de filhos que ela tiver. E que não dá para ela se atualizar enquanto o homem está conseguindo se atualizar, conseguindo, né, fazer as coisas e tal. Então, é inerente da mulher, não tem como. Como você tem se preparado, se já pensou nisso, se não pensou? Então, falando sobre a parte de relacionamento, eu tive alguns traumas sobre esse assunto, né? Eu comecei a namorar muito nova, fui traída demais. Então, os outros relacionamentos que eu tive após esse primeiro foi de uma forma terrível, porque eu achava no meu subconsciente que eles iriam agir da mesma forma, né? Então eu tive relacionamentos muito ruins. E aí esse último teve a confirmação de o que eu não quero mais para minha vida, o que eu não aceito mais, né? Então ficou muito claro o que eu não quero mais para minha vida e como eu quero o meu relacionamento daqui para frente, sabe? Então eu estou a cada dia melhorando, né? E tenho essa clareza do que eu quero para minha vida hoje. Então por isso que eu estou esperando mesmo em Deus e não estou nesse desespero, porque Deus tem que estar preparando tudo e eu sei que é algo muito bom da forma que eu mereço. Sim. Né? E quando você é solteira, você está sujeita a passar por várias coisas, né? E é um momento legal também para você escolher quem é que você quer passar a sua vida inteira, né, ao lado. É a decisão mais importante da vida, é a decisão mais importante, a pessoa que eu vou escolher para passar o resto da minha vida até Jesus voltar realmente, né? Ter meus filhos, vai compartilhar meus planos, vai me ajudar, se vai fazer eu crescer, né? Então é algo muito importante que eu estou sendo assim bem inteligente. Entendi. Em fazer essa Coisa escolha. Boa. Né? E quando trata na questão já casada, para ter filhos, a vantagem de ser dona do nariz ou não, né? Como é que você, para as mulheres casadas com filhos ou que estão pensando agora em ter filhos? Então, eu penso muito na questão da Bíblia, né? Quem inventou esse feminismo? Eu acho que a mulher tem que fazer o papel dela mesma, de ser submissa, não submissa, né? Tem que ter essa... A gente entende, né? É um a gente consegue consegue bem entender, é um assunto delicado, mas a gente consegue entender. Porém, a mulher tem que ser feminina, ser a parte feminina e não tomar essa parte masculina da relação. Quando tem essa questão equilibrada, o relacionamento flui leve, né? Sim. Quando não tem essa questão de, a mulher quer fazer um papel de homem. Não, o homem tem que cuidar da mulher, né? Tem que ser o homem da família realmente, tem que fazer o papel de colocar um alimento, né? Cuidar dos filhos, da mulher. Eu prezo muito por isso. Entendi. Para as pessoas te acharem, que quiser ter uma conexão mais com a Rai, meu Instagram. Onde é que te procura? Onde é que te acha? Então, vocês colocam. A mentoria está aberta ou não? Ainda não. A mentoria ainda não está aberta. É um projeto. Estou fazendo de uma forma ainda assim, meio que para amigos, conhecidos, mas está no projeto, está andando.
Então, é só ir no meu Instagram, né? Tá Railane Lima. Inclusive, tem que soletrar, que é um nome complicadíssimo. Vamos colocar na tela, É né, para melhor, ajudar. porque assim, os meus pais O QR Code. estavam vendo o alfabeto inteiro e tentando dar uma caprichada no meu. Então vamos colocar aqui, né, para ficar mais fácil. Inclusive, estou começando a mexer agora, está bem novinho e vem muitas coisas boas por aí, muitas, vale a pena. Que bom que você continue sendo essa mulher que ajude outras mulheres a se encontrar nesse caminho, a se posicionar, a ter coragem para tomar as atitudes certas, para poder fazer um bom planejamento dessa transição, que é o nosso maior objetivo aqui, é ajudar você que está nos assistindo a ter coragem para mudar, porque a vida passa muito rápido, Sim. Tudo é muito rápido, Muito. E até que ponto você vai querer ficar vivendo alguma coisa medíocre? Sim. Né? Ontem eu ouvi, eu tive a oportunidade de ir na Lagoinha Alphaville aqui, Que bacana. E aí eu tive a oportunidade de ouvir o André Fernandes, né? O André Fernandes, onde ele falou que você não é filho de qualquer Deus, você não é qualquer pessoa, então não tem o porquê você viver uma vida qualquer, né? Então, assim, viva o melhor, porque tudo foi feito do melhor para você, então não tem o porquê você não viver esse melhor. Verdade. Tenha coragem, né, que saiba tomar as atitudes e que saiba, como a gente acabou de ler aqui, os planejamentos corretos para que a gente consiga fazer e mapear isso daí. Literatura, você tem alguma coisa para indicar para o pessoal sobre a questão da rotina, da organização de empresa? Onde é que você aprendeu isso? Veio de você ou você teve alguma literatura, alguma base? Então, Milagre da Manhã é bem bacana. Milagre da Manhã. Foi o que me ajudou naquela fase, né, onde eu estava depressiva, o meu processo do luto. Mentes Milionárias foi essencial também. Deu uma clareada, né? E aquele Pequenos Hábitos. Tem vários de hábitos, né? Mas tem pequenos hábitos também. Os pequenos hábitos. Tem micro hábitos. Micro hábitos. Tem esse também. Eles são bons. Pra você estar começando aí para ajudar, né? Sim. Muito bem. É isso. Foi um prazer. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa aqui no que a gente conversou? Não, só agradecer mesmo esse momento, né? De conexão, que não foi à toa essa conexão na palestra, né? Sim. Eu vejo que os propósitos são bem parecidos. E Deus acaba fazendo isso, né? Unindo. Junto pessoas. Sim, juntar pessoas para espalhar isso para o mundo. E é tão assim, a gente falar da atitude, porque quando a gente veio para cá, quando eu vim para cá, eu vim para fazer um planejamento do que é o Sprint GTV, com a ajuda dos meninos, né? Que tem nos apoiado. E não tinha podcast programado. Não tinha. Então eu vim para cá com esse coração aberto, de falar assim, Deus, eu quero viver o presente. Eu tô indo para lá, eu entendo que eu estou nesse processo de transição, estou buscando, tenho estudado muito, já são 9 meses já de estudo. E estamos nesse processo, ouvindo pessoas, tá? Então eu vim com o coração muito aberto, assim, eu quero usufruir do presente, eu vou estar num lugar onde tem o cheiro do negócio acontecendo. Caramba. Eu não quero estar travado com com o meu egoísmo, sabe? Com a minha falta de humildade, eu não quero estar aberto. Então, quando o Rafa falou, vou a tal lugar porque eu vou ter que palestrar. Eu falei, ok, vou estar lá com você. Aí quando ele terminou, quer ir embora? Eu falei, não, quero ficar aqui. Quero ficar aqui, tô sentindo que aqui tá tendo coisas legais, né? Conexões interessantes. Então, assim, fluindo. E a gente teve ideia, conseguimos achar aqui o espaço, né? E a gente cara, é isso. Nós estamos, quando a gente entra em movimento, a gente tem o favor do vento, né? É como um aviãozão. Quando o avião tomou ali o rumo, ele passa a ter o favor do vento, onde ele vai economizar energia, economizar o combustível, né? Vai conseguir até voar mais rápido. É a mesma coisa com a gente. Quando a gente entra em movimento, a gente passa a ter o favor de Deus. E as portas começam a se abrir. Sim. Você já percebeu que na Bíblia Deus nunca encontrou ninguém parado? Verdade. Todo mundo estava trabalhando. Todo mundo estava fazendo alguma coisa. Vai atrás pra você ver. Ninguém estava lá dormindo. É que estava dormindo e Deus falou, ô preguiçoso, acorda aí, vem pra cá. Verdade. Não é isso? E tem uma coisa interessante, Samuel, que minha maior dificuldade era a parte de me expressar em frente às câmeras, né? Totalmente. Eu poderia estar muito além
Se não fosse esse medo, esse receio, esse... Travada. Totalmente. E aí o que acontece? Eu percebi que é fazendo, se joga. Que vai chegar um momento que você vai estar bem tranquilo. Tem que se movimentar. Tem. Eu já fiz 2 palestras. Olha aí. E a primeira, eu falei assim, não vou. E aí o Paulo falou assim, não, você vai, você é bunda mole? Como assim? Aí eu falei assim, eita caramba, num auditório, cheio de gente, sendo que eu sempre tive essa dificuldade. Aí eu falei assim, não, eu vou encarar. E aí pronto, nessa daí fui convidada para aquela, onde nos encontramos. Sim. E aí já fiz esse podcast. Naquele mesmo dia, eu gravei um podcast com uma moça que ela veio até a mim agradecendo por eu ser a inspiração, a mais nova inspiração dela, chorando, em prantos. Olha, e para eu continuar, né, porque eu já mudei a vida dela e ela quer me acompanhar. Nossa, naquele momento... Você entende a responsabilidade, né? Eu entendi, falei assim, não, eu tô no caminho certo, eu tenho que fazer isso. É isso aí. Eu sou obrigada, errando, gaguejando, mas eu vou. E Todos vai chegar um momento que eu vou estar falando muito bem. Quem colocou isso na nossa cabeça, né, Rai? Porque quando você foi aprender a andar, você caiu. Sim. Já pensou se você não quisesse levantar mais para andar? Quando você foi andar de bicicleta, tu caiu. Sim. Já pensou que você não quiser, né? É verdade. Quem é que instala isso na nossa cabeça, gente? Então você que está parado, eu convido a entrar em movimento. Muda. Não é qualquer movimento, tá? Não é qualquer movimento, pelo amor de Deus. Não. Mas assim, você tem que estar em movimento. Você tem que começar, o primeiro movimento é olhar para si. Começar a se questionar, ter um tempo com você. Não é isso? Verdade. Para que você consiga entender e vá entrando em movimento, criando novas conexões. E quando você entrar no movimento, você vai ver que os favores vão acontecer. Não tem receita, gente. Não tem receita. É assim que acontece. Verdade. Aí eu falei assim, Deus, me ajuda, porque o medo me causa ansiedade, eu fico desesperada. E aí eu senti que ele falou assim, confia e vá. Foi aí quando já veio aquela moça falando e já veio essas outras oportunidades. Falei assim, não. O Paulo tem sido uma pessoa muito importante para você, demais. Né? Eu falei que já virou família. Poucas palavrinhas assim, quem é o Paulo Machado para você? Ele é a mudança da minha vida. A mudança, assim, a viradinha de chave. Porque ele enxergou em mim algo que eu não enxergaria nunca, ou demoraria muitos anos para enxergar. Então, assim, começou dali. Então, a partir daquele momento que eu me conectei com o Paulo, que eu senti tudo mudar. Tudo. E aí já veio outras pessoas, sempre você vai encontrar pessoas importantes também. Mas ele foi a chavinha. Que bom, porque o Paulo pode ser resposta para muitas das pessoas que estão assistindo. Sim, totalmente. Aqui, né? Totalmente. Uma resposta física, palpável. Ó, tem uma pessoa que existe que pode te ajudar. Pois é, Paulo. Para isso. Paulo Machado. Paulo Machado. Grande Paulo Machado. Tive a oportunidade de conhecê-lo também aquele dia. Né? Fantástico. Rai, agradecidíssimo por você. Imagina. Agradecidíssimo por ter aqui no nosso Hofcast, nosso primeiro Hofcast. Olha só, eu espero. Que satisfação. Eu espero que a gente possa dar boas risadas lá na frente. Sim, com certeza. E que a gente possa celebrar esse momento aqui com muita vitória. Tanto da sua parte, você me contando um tanto de coisa boa que já aconteceu. Sim. Quanto da minha parte também, de onde nós chegamos, o que aconteceu com tudo isso, o movimento que nós estamos criando para as pessoas. E não parar. Um projeto que está saindo do casulo, é uma transformação, algo que está... Eu não sei realmente o próximo passo. Eu sou perfeccionista, isso não é um bom adjetivo, tá? É péssimo. Porque o perfeccionista é aquele que não faz as coisas enquanto não vê tudo pronto e acabado e perfeito. Ele nunca vai fazer nada. Quantas vezes eu fiquei parado, ou deixei de fazer, ou perdi o time, porque eu não estava vendo tudo pronto. É como a gente querer sair daqui e ir lá para a Vitória da Conquista. Sim. Vai acender o farol, e aí você já querer enxergar a vitória. Não vai dar. Você tem que ir andando passo a passo, para poder chegar. De cada vez. Não é isso? Eu te entendo. Então, assim, que bacana. Então, muita coisa boa está para acontecer. Sim. Através do Hofcast, através da sua vida, através da minha vida, através da sua vida. Que se você também puder deixar um testemunho pra gente, né? Anotar, colocar aí o que foi bacana para você nessa conversa, vai ser bom demais. Então, sigam a Railane Lima. Sigam lá o nosso canal, estejam junto conosco, vai ser bom demais. Um grande abraço para todos vocês e
Que Deus abençoe sua vida. Amém. Tá? Gente, a gente comentou aqui já nos finaizinhos, né? E quando ela chegou, eu perguntei pra ela, você tá frequentando que igreja? Ela tinha falado, olha, no momento eu não tô, tal. Eu cheguei a ser da Adventista, tal. Foi por isso que naquele momento ela falou aqui da questão né, da questão adventista, mas que é uma excelente igreja, né? Sim. Tem um excelente ensinamento lá, tal. Mas enfim, você sabe no coração que a verdadeira conexão do que a gente precisa, além dos livros, né, que a gente lê, verdade. tem na Bíblia Sagrada também, né? Verdade, em breve me batizarei. E a palavra não volta vazia, né, Rai? Não. Porque muita coisa do que você tem, de todo o entendimento, inclusive a necessidade de mudar e de como mudar, a força que vem, porque você tem essa palavra, essa semente dentro de você, com certeza. Eu falo que a minha mãe, ela nos criou de uma forma perfeita, né? Ela ensinou, ela colocou ali no meu coração a sementinha, né? De Deus, sobre os princípios. Então eu devo muito a ela essa parte, porque nós podemos sair, desviar, mas você nunca vai esquecer daquele ensinamento que sua mãe te ensinou ali pequenininha. Sempre vai ecoar, né? Sim, sempre você acaba voltando. Isso né? É bom demais. E eu ainda falei que o Paulo, ele tem uma... Ele vai fazer uma viagem com o pessoal da mentoria dele, né? Pra Dubai, Israel. Uai, como é que eu ia ter essa mentoria aí, gente? Então, agora esse final de semana você tem que ficar. Né? Poxa. Aí você vai com a gente. E vocês vão quando? Aí em outubro. Ah, tá, em outubro. E aí eu já estou com esse pensamento de me batizar lá. Que coisa Israel. boa! Eu vou ter que falar aqui já para me preparar, porque quando a gente solta. Soltou a palavra agora no universo, acabou. Rai, foi um prazer. Igualmente, Deus abençoe. Amém. Vai ser bom demais. De bom. Felicidade na sua caminhada. Obrigada. Que você encontre os favores de Deus nesse movimento que você está fazendo. Amém. E que várias e várias mulheres possam ter a oportunidade de te conhecer, de te ouvir e de ser empoderada, energizadas por tudo de bom que você tem vivido aí. Amém. Obrigada, viu? Muito obrigada também em ter participado do seu primeiro Hofcast. Sucesso. Você entendeu o trocadilho aqui, né? Sim, totalmente. Porque o Hofcast vem do Rofergo, Samuel Rofergo, porém o Hof é para tratar realmente da questão da harmonização facial, que é um segundo projeto. O Hofcast, na realidade, ele surgiu para tratar do Hof, da harmonização de dentro para fora. Só que como nós estamos nesse projeto, que também abençoa as pessoas, né, do coração, entra na questão da harmonização do coração também. Que é muito importante. Então faz não parte. Só então externa, tudo misturado. Tem que ser interna também. Tudo junto e misturado. É isso aí. Um beijo para você. Um grande abraço. Tchau, tchau. E um beijo para você que nos acompanhou aqui no nosso Hofcast. E fique ligado e até o próximo. Um grande abraço. Tchau, tchau.